Assim diz o Senhor. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhes entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isto é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é o que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Vamos orar mais uma vez. Peça para o Senhor falar com você. Nós cremos que Deus fala por meio da exposição da Escritura. Deus, obrigado pela Tua palavra. Que a gente saia daqui hoje não apenas com a mão limpa, mas a gente saia daqui hoje com o coração limpo, por meio da Tua palavra, onde o Seu Espírito fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dos benefícios da pandemia, teve muita coisa ruim, mas alguns benefícios. Eu não sei você, mas a gente não se preocupava tanto com lavar as mãos, né? Sério, assim, às vezes eu lembro que no metrô de Belo Horizonte, andava naquele metrô e no meio de tanta gente, chegava em casa e às vezes não lembrava de lavar a mão. E após a pandemia, a gente está mais cuidadoso com isso, não é mesmo? Quem aqui usava álcool em gel antes da pandemia? Só Sharon e seu Nelson ali atrás? A gente usava, né? Porque nos países que a gente era missionário, a higiene não era muito boa. A gente já usava álcool em gel há muito tempo atrás. Mas foi uma coisa boa, né? E a gente pegou esse hábito. A gente chega agora em casa, lava as mãos, usa álcool em gel. Tem que fazer isso mesmo. Mas aqui nós vemos a narrativa de um texto que fala de lavagem de mãos, que as pessoas não lavavam as suas mãos. E isso era um problema naquela época. Mas o problema dos judeus com os discípulos de Jesus não eram apenas mãos limpas, porque eles começaram a considerar o fato de que não lavar as mãos te tornava impuro.
Você não estava apto para cultuar a Deus, para ter uma relação com Deus, se você não lavasse o seu corpo exteriormente. Mas de onde que vem isso? De onde que vem essa questão de pureza? Porque a lei de Deus fala sobre isso. Essa lei que o homem tinha que se lavar, ela está lá em Êxodo. Apenas ouça, ela é uma lei interessante. Em Êxodo capítulo 30, versículo 17, Moisés deu essa lei para o povo dizendo o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Poloás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela Arão e os seus filhos lavarão os pés, as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. Isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade através de suas gerações. Veja que era uma lei de Deus, o homem tinha que se lavar, mas não sempre. Ele tinha que se lavar quando ele saía da tenda da congregação para ir para o altar ao Senhor. E tinha que ser os levitas, Arão, quem ia ministrar perante o Senhor. E veja que era algo tão sério, se a pessoa não se lavasse os pés e as mãos, Deus fala para que não morram. Se os sacerdotes saem da tenda da congregação até o altar do Senhor sem se lavar, ele podia morrer. Mas por que isso? O que essa lei quer nos ensinar? Essa lei quer nos ensinar o quanto que o nosso pecado, ele é algo sujo e perigoso diante de Deus. Nós não podemos brincar com o pecado, é algo perigoso, é algo que o sacerdote poderia morrer. E mostra aqui então que nós somos sujos, que precisamos de uma purificação para nos relacionar e chegar diante de um Deus santo e puro. A lei mostrava isso. Mas a questão que os fariseus, os judeus, eles foram ampliando essas leis. Tanto que aqui, quando eles perguntam para os discípulos de Jesus, eles perguntam para Jesus por que os discípulos de Jesus não se lavavam antes de comer. No versículo 4 eles falam, quando eles voltam da praça. Veja que eles começaram a ampliar a lei, que era apenas para os sacerdotes, para se chegar diante de Deus, e eles começaram a criar preceitos em cima da lei de Deus, tanto que as pessoas tinham que se lavar até quando voltava da praça. Mas eles não estavam preocupados com a higiene, passar um álcool em gel na mão. É porque eles na praça, eles tinham contato com os gentios, nos quais eles consideravam os gentios impuros. Então seria mais ou menos assim: quando vocês têm contato com pessoas impuras, vocês têm que se purificar, se lavar para entrar na sua casa. Eles foram acrescentando as coisas à lei de Deus, tanto que diz no versículo 4 que eles observavam a lavagem de copos, jarros e vasos. Purificar coisas também. Eles foram acrescentando e ampliando a lei de Deus. Então algo que era bom, a lei que era boa, a lei que aponta para algo bom, a lei que mostra a nossa sujeira, o nosso pecado e a santidade de Deus, eles foram criando preceitos, tornando a lei pesada e tirando o foco verdadeiro da lei de Deus. Sugerindo essa limpeza, os judeus entenderam mal. E veja, meus irmãos, que eles propõem, o nosso primeiro ponto, eles propõem uma limpeza de fora para dentro. Veja no versículo 8 que Jesus critica eles, porque eles foram criando preceitos em cima da lei, doutrinas de homens, e Jesus no versículo 8, dê uma olhada comigo nesse versículo: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Versículo 9: e disse ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Irmãos, eles criaram regras que na verdade não os fazia obedecer a Deus, os fazia desobedecer a Deus. Porque diz que ao criar essas regras, na verdade, eles queriam dar um jeitinho. Aqui na minha versão fala jeitosamente, já é o jeitinho brasileiro, né? Eles criaram regras para, na verdade, não obedecer à lei de Deus. E essas regras foram se tornando pesadas aos homens. Preceitos e mais preceitos. E algo que servir a Deus era algo prazeroso, e deve ser.
passou a se tornar algo pesado, porque começaram a criar doutrinas de homens. E Jesus os critica, porque eles criaram essas leis para algo que convinha a eles. E ao criar essas leis, Jesus fala: vocês estão, na verdade, rejeitando os mandamentos do Senhor. E Jesus dá um exemplo para eles sobre a questão da corbã. Corbã significa algo que eu ofereço a Deus, era uma oferta a Deus. E olha o que eles criaram que Jesus critica. Eles deixavam de ajudar os pais, porque essa ajuda muitas das vezes era financeira, e eles diziam: não, isso que eu iria dar para o meu pai seria corbã, ou seja, eu estou oferecendo a Deus. E Jesus fala: não, vocês estão negligenciando, na verdade, o mandamento de Deus, que é de honrar o seu pai e sua mãe. Seria mais ou menos assim: você dar um jeitinho de não honrar o seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe estão no final da vida, passando dificuldades financeiras, e quem que tem que ajudar eles? Os filhos. E daí você fala assim: não, eu vou dar uma oferta para a igreja e não vou ajudar meu pai. E daí o centro espírita vai lá e dá uma cesta básica para eles todo mês. Você acha que Deus se agrada disso? Você trazer uma oferta para a igreja e não poder ajudar os seus pais? Era isso que eles faziam. E Jesus os critica: na verdade, vocês estão negligenciando a lei de Deus. Meus irmãos, ao longo do tempo, esse farisaísmo foi crescendo, aonde tenta exigir das pessoas mais daquilo do que o próprio Deus pediu. Então o serviço a Deus, que é algo para ser agradável, como eu falei hoje no início do culto, Davi fala: eu quero ter a alegria da salvação, se tornou algo pesado, porque eles creem e buscam uma limpeza de fora para dentro. E essa limpeza, meus irmãos, ela não funciona. Essa limpeza de fora para dentro, ela não vai funcionar. E hoje há muitas limpezas que tentam de fora para dentro. Há muitas limpezas que nós pensamos que a solução para os problemas estão fora. Por exemplo, todo ano, quem gosta de futebol aqui, o que acontece todo ano nos campeonatos? Todo ano tem racismo, não é mesmo? Daí a gente fala: nossa, mas até hoje racismo, todo ano tem violência. Vai ter Cruzeiro e Atlético lá. A Sharon falava para mim em Belo Horizonte: não sai com a camisa do Galo hoje não. É sério, gente, é perigoso. Uma vez eu estava dentro do ônibus, juntou um grupo para bater em outro rapaz. Eu falei: que isso? Mas daí eles falam: é porque o brasileiro não tem educação. Os maiores casos de racismo no esporte acontecem na Europa. As maiores violências que tem no futebol acontecem na Europa. O problema do homem, a solução do homem não é a educação, não é algo de fora para dentro. Você pode educar o homem, mas ele vai continuar impuro. O problema a solução do homem não está na psicologia, não está na autoajuda, onde você reafirma para a pessoa: você vai dar certo. O seu problema foi a forma que você foi criado. O seu problema foi que você sofreu na infância. O problema, a solução do homem não está na economia. Quando a gente pensa assim: não, mas se a gente der trabalho para todo mundo, a sociedade vai ser mais justa, as pessoas vão ser melhores. A solução do homem não está fora. Portanto, irmãos, não adianta você vir para cá e deixar de ouvir funk. Você deve deixar de ouvir. Não adianta você vir para cá e mudar apenas as suas vestes. Não adianta você vir para cá e passar a ter uma linguagem bonitinha, um evangeliquez legal. Não adianta você apenas pôr uma maquiagem, porque a limpeza não tem como vir de fora para dentro. E era isso que os fariseus, que os judeus queriam. Nós precisamos nos limpar, então nós temos que lavar as nossas mãos. E vejam que eles criticavam outros que não lavavam as suas mãos como eles. Geralmente quem busca uma limpeza de fora para dentro costuma criticar
a atitude de outras pessoas que não têm o mesmo comportamento que eles. E Jesus fala: não adianta mudar o exterior. Não adianta vocês quererem obedecer à lei de Deus de acordo com a sua cabeça, negligenciando assim o cuidado com seus pais. Mas eu vejo também que há os fariseus de dentro da igreja e os fariseus de fora. Os fariseus de fora são aqueles que falam assim: não existe lei nenhuma. Os fariseus de dentro da igreja são aqueles que colocam outras leis em cima do mandamento de Deus. Os fariseus de fora são aqueles também hipócritas, conforme Jesus, que dizem assim: não existe lei nenhuma. Não, existe sim a lei de Deus. Existe sim o mandamento de Deus, como aqui Jesus fala, o mandamento de honrar pai e mãe. Nós não podemos nem acrescentar preceitos humanos à lei de Deus, mas não podemos também tirar coisas que Deus mandou a gente fazer, como os 10 mandamentos. Portanto, meus irmãos, é preciso mudar. Mas não só mudar o nosso exterior, a nossa maquiagem. É preciso que haja uma mudança que ela vem de dentro para fora. Nós não precisamos de autoajuda. Nós precisamos, na verdade, de ajuda do alto, para que nós possamos ser limpos. E essa limpeza de dentro para fora, ela vem porque, na verdade, o que está sujo não são as nossas mãos. O que está sujo não são os nossos pés. Eles podem sim nos sujar, mas Jesus vai falar, na verdade, que o que está sujo está dentro de você. O que está sujo é o seu coração. Veja o versículo 21. O versículo 20. Dizia: o que sai do homem, isto é, o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Versículo 23, Jesus vai falar: ora, todos esses males, tudo aquilo de mal que o homem produz, vem de dentro. Isso é o que contamina o homem. Então, se tudo aquilo que contamina o homem, que me contamina, que faz eu ter esses atos pecaminosos está dentro de mim, uma mudança exterior não vai resolver. Nós precisamos dessa mudança, de ser transformados por Deus, que vem de dentro. Porque quem nós somos? Será que nós somos bons? Será que nós precisamos de um amor próprio? Às vezes eu vejo conselhos assim: você precisa de mais amor próprio. Queridos, o nosso coração é totalmente egoísta que o que nós mais temos é amor próprio. O que nós mais amamos é nós mesmos. O Senhor Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, versículo 11, que nós somos maus. Depois, certo homem pergunta para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Em Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12, o apóstolo Paulo diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Na verdade, meus irmãos, nós somos maus. Toda a maldade praticada pelos nossos membros, ela vem do nosso coração. Por isso que nós precisamos desesperadamente ser transformados. E é interessante que situações de estresse, elas vão nos mostrar quem nós somos. Situações de estresse tiram a nossa maquiagem. Um bom teste para o crente para saber o que está no seu coração é o futebol. Quando você vai jogar bola. Você já viu? Às vezes você vê um irmão ali tão comportado na igreja, ele anda talvez até de roupa social, mas aconteceu uma situação que ele não gostou, alguém deu uma entrada dura nele, eu já escutei cada palavrão. Absurdo. Ou às vezes aconteceu alguma coisa que não foi do seu agrado, alguém não passou a bola para você e você fica nervoso daquele jeito.
Uma vez eu falei para o irmão, calma, nós não estamos na final da Libertadores. Se a bola saiu e ele está falando que não pegou nele, é dele. Situações de estresse mostram quem nós somos. Você está no trânsito ali, alguém te fecha, e daí sai aquele palavrão da sua boca, porque aquele palavrão está num coração impuro, e aquela situação de estresse mostrou que está no seu coração. Briga entre casais mostra que está no nosso coração, porque ali o casal brigou ali, você fala coisas absurdas, porque no seu coração talvez pode estar aquilo, porque o próprio Senhor Jesus disse que a boca fala, o quê? O coração está cheio. E situações de estresse são boas para mostrar quem nós somos, porque não tem como nós escondermos quem nós somos. Um dia quem nós somos aparece, o que está no nosso coração aparece. E daí nós vamos ver que Jesus vai falar que nós precisamos dessa mudança de dentro para fora. O problema é que a gente nunca reconhece isso. A gente sempre pensa que a gente precisa de uma mudança externa, e a gente sempre pensa que o problema está no outro. Já viu quando o menino entrou na faculdade, passou a vida na igreja, daí entra na faculdade e não quer saber mais da igreja, desvia, vai para as baladas. Daí você sabe o que os pais falam? Foram as amizades. Não foram as amizades. As amizades influenciaram sim, mas só revelou aquilo que estava no coração. Pra você ter uma ideia, eu tinha um trabalho com menores infratores em Belo Horizonte, jovens de 16 a 18 anos que cometeram crimes terríveis, estupro, assassinato, latrocínio, coisas terríveis. 16 a 18 anos. E daí a gente fazia reuniões com as mães de vez em quando, e que toda mãe falava: o problema do meu filho foram as amizades. Foram as amizades? Foram as amizades? O que Jesus está falando aqui é que não, porque no versículo 21 fala: e do coração de vocês que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios e os adultérios. A maldade sai de dentro de nós. Por isso que nós precisamos desesperadamente de ser transformados de dentro para fora. Uma maquiagem não vai adiantar. E Jesus vem quebrar aquela tradição deles, dizendo no versículo 19 que o que entra não contamina, porque sai. Se você comer uma comida ruim, o máximo que vai acontecer é você ter uma dor de barriga, mas ela sai. Mas Jesus fala depois disso, tornando também puro todos os alimentos. Por isso que na Nova Aliança a igreja, ela não considera mais como no Antigo Testamento alguns alimentos impuros para se comer. Pode comer então a carninha de porco que Jesus liberou. Amém? Porque o problema não está com o que a gente vai comer. O problema está aqui dentro. Meus irmãos, então se o nosso coração precisa ser limpo e transformado por Deus, se eu preciso estar limpo para me relacionar com Deus que é santo, lembra no Velho Testamento como que era? Os sacerdotes precisavam se lavar para entrar na presença de Deus. Jesus instituiu agora novas coisas. O que eu devo fazer? Porque nós vemos, irmãos, que Deus quer ser amado. Deus quer ser amado. Olha o versículo 6, o que Jesus disse para eles: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja que Deus, ele fala: vocês só me adoram com a boca. E ao falar isso, nós vemos que Deus, ele quer também o nosso coração. Deus quer que nós cantemos louvores a Ele, que nós fazemos parte da igreja. Sim, você deve fazer parte da igreja, mas Deus quer que nós entreguemos para Ele o nosso coração, porque o nosso coração é a sala de comando da nossa vida. O nosso coração funciona como uma mola propulsora. Já viu uma mola propulsora? É aquela mola que impulsiona. Tanto que um dos reformadores da igreja, João Calvino, ele dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos.
O nosso coração adora fazer outros ídolos, nos quais vão servir a nós mesmos. Por isso que Deus, Ele quer o nosso coração, porque Deus quer ser amado por nós. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Deus quer que os seus lábios falem coisas para Ele, Deus quer que as suas mãos executem serviços para Ele, mas Deus está interessado se você o ama. E às vezes o nosso coração não está perto de Deus, está longe. Por isso que nós nem fazemos nada para Ele. Nós precisamos ter o nosso coração transformado por Deus. Meus irmãos, se eu preciso ser limpo, então, nosso terceiro ponto é que eu preciso de alguém totalmente limpo e puro para me purificar. Eu preciso de alguém com um coração perfeito para me dar um novo coração. Quem é Ele? Jesus. Por isso que é interessante que quando Jesus encontrava os leprosos, que a lepra era uma doença totalmente contagiosa, diz que os leprosos tocavam em Jesus e Jesus não ficava leproso. E Jesus limpava os leprosos. Nós precisamos tocar em Jesus, ou que Ele toque em nós, para que Ele leve a nossa sujeira e a sua santidade seja dada a nós. Nós precisamos de Jesus hoje. Mas como que Jesus faz isso hoje? Como que Deus pode nos limpar hoje? Ele faz isso hoje pelo Espírito Santo. Olha o que diz em Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo é esse hoje que nos lava, nos purificando, nos lava, nos dando um coração novo. O Espírito Santo é esse hoje que renova o nosso coração, tirando o nosso coração de pedra, nos dando um coração de carne. Diz que o Espírito Santo é um lavar na nossa vida. Há algo interessante com os discípulos, você vai lembrar, quando Jesus, Ele quer lavar os pés dos seus discípulos, e daí Pedro não queria, fala: Senhor, mas é nós que temos que te lavar, né? Como assim? E Jesus fala para ele: se vocês não se lavarem, se eu não deixar, vocês não têm parte comigo. E daí Pedro empolga, ele fala: Jesus, então lava tudo. E Jesus responde para eles: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto mais está tudo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Jesus fala para os seus discípulos que eles estavam limpos, não todos. Quem não estava limpo? Judas não estava limpo, mas que eles precisavam apenas lavar os seus pés. Ou seja, aquele que foi tocado por Jesus, aquele que crê em Jesus, aquele que recebeu a regeneração do Espírito Santo, já está limpo diante de Deus, mas precisa lavar os seus pés, porque ainda há uma pequena sujeira em nós, e nós precisamos periodicamente lavar os nossos pés no sangue do Cordeiro. E depois Jesus diz para eles, no capítulo 15 de João, versículo 3: vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Ou seja, é a palavra de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, que nos lava. É a palavra de Deus, mediante o Espírito Santo, que nos dá um novo coração. É isso que Jesus deixou para que a sua igreja fosse purificada. O Espírito Santo nos lava pelo meio da palavra de Jesus. Você quer ser limpo? Você quer ter um coração novo? Ouça a palavra de Deus com fé. Clame para que o Espírito Santo te lave, para que você possa chegar diante de Deus e não morra. Portanto, nós temos que clamar a misericórdia de Deus. Você já viu quando a gente fala assim: fulano não quer servir a Deus, fulano tem que abrir o coração, fulano tem que decidir. Na verdade, fulano não quer. Eu e você e fulano precisamos dessa ação soberana do Espírito Santo, que vem nos lavar e nos dar um novo coração, para que a gente possa chegar diante de Deus. O homem, na verdade, não quer servir a Deus. O apóstolo Paulo falou isso: se ninguém quer,
Meus irmãos, Jesus então está falando para aqueles homens que essa limpeza tem que ser de dentro para fora. E Jesus é o cumprimento da profecia, das promessas de que Deus nos lavaria, que Deus aspergiria sobre nós uma água pura, que Deus nos daria um novo coração. Jesus estava cumprindo todas essas promessas ao lavar os seus discípulos por meio da sua palavra. Você quer ter a sua vida transformada de dentro para fora? Você quer ser limpo? Ou você quer usar apenas uma maquiagem? Você quer entrar na presença de Deus ousadamente, sabendo que Deus te aceita, te recebe? Você quer isso? Então você precisa dessa transformação para que Jesus purifique a sua vida e te dê um novo coração por meio da palavra e por meio do lavar do Espírito Santo. O que você deve fazer então? Creia em Jesus, se arrependa e anseie como um bebê pela palavra de Deus. É a única maneira de nós termos um coração transformado. É a única maneira de nós termos a nossa vida limpa diante de Deus. É sermos transformados pela palavra de Deus mediante a ação do Espírito Santo. Senão nós vamos continuar tentando usar as nossas maquiagens. E quem a gente aparece em momentos de estresse. Você quer ser transformado por Jesus? Você quer ser limpo? Quero orar por você então.